2 de abril, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, você vai conhecer uma instituição que ajuda familiares de pessoas com o transtorno. Na reportagem especial de Ricardo Mota e Eronildo Brito sobre o autismo, a história de uma criança portadora do transtorno que mudou a rotina da família e inspirou a criação de uma instituição que dá suporte emocional e também técnico para familiares de autistas. 2 de abril é oficialmente dedicado ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Estima-se que no Brasil, para cada 100 pessoas, uma é autista. E nesse caso, são mais de 2 milhões. Antônio Pedro tem 6 anos e aos 3, a família descobriu que ele é autista, a partir de alguns detalhes no comportamento do garoto. Com 6 meses eu percebia que o Antônio Pedro era uma criança grande, mas uma criança molinha. Uma criança que não tinha o tônus muscular adequado para a idade. Com 1 ano e meio ele começou a caminhar, mas ele caía muito. Então isso chamou a atenção. Então a gente começou a investigar quais são as causas do Antônio Pedro não ter esse tônus muscular adequado. E aí veio a síndrome do X frágil. Então desde a síndrome do X frágil que a gente começou a olhar para ele com outros cuidados. Então a gente viu que o Antônio Pedro não atendia pelo nome. O Antônio Pedro não gostava muito de participar das brincadeiras por um longo tempo. Ele se distraía com muita facilidade e não tinha o interesse de estar junto com a gente, numa roda familiar, por exemplo. Então, a partir dessas questões, a gente levantou o questionamento do autismo. Não houve mudanças profundas na rotina da casa, mas a mãe, Larissa, passou a ter uma dedicação maior ao menino. E ela é quem nos explica como é cuidar de um filho com autismo. Cuidar de uma criança com autismo requer muita disciplina. Requer muito amor, né? Porque a criança com autismo, ele tem algumas questões de vida diária para trabalhar. A gente tem que estimular ele a se vestir, estimular ele a comer sozinho. Os professores, eles não podem desistir de uma criança com autismo pelo simples fato do autista não olhar, não ter o contato visual. Porque ele, às vezes, não tem o contato visual que ela espera que ele tenha, mas ele está ali, ele está compreendendo, ele está assimilando as instruções da professora. Então, as pessoas, em geral, os familiares, os professores, as pessoas de parques, de shoppings, têm que se relacionar com a criança com autismo, se relacionando com o indivíduo com suas peculiaridades. Mas é claro que a partir de um determinado momento, a Larissa percebeu que não poderia cuidar do Antônio Pedro sozinha. Aí ela pensou, meu Deus, se caísse um anjinho para me ajudar seria tão bom. Pois não é que caiu? Nesse caso, o anjinho é a Vânia. Com a chegada da Vânia, as tarefas ficaram divididas e hoje o Antônio Pedro tem cuidados em tempo integral. A interação entre a Vânia e o menino é incrível. Um entende bem o time do outro. Eu acho que o cuidar ideal é isso, é fazer com prazer e com amor. Que com amor tudo se resolve, se leva. E com essa relação, tanto o Pedro vem crescendo, como a Vânia vem construindo algo novo dentro dela. O Antônio Pedro fez assim, digamos, uma divisão de águas, como o povo costuma dizer. Porque eu me achava incapaz de muita coisa e ele tem me feito superar muita coisa na minha vida. Bastante. O trabalho da Vânia com Antônio Pedro é tão intenso que Larissa teve uma ideia: lançar uma empresa para a formação e capacitação de cuidadores de pessoas com deficiência. O autismo é um dos casos. A Lesa Nordeste, ela nasceu de uma necessidade própria. Eu passei por uma cirurgia bem delicada, uma retirada de um tumor cerebral. E a partir desse momento, eu tive uma pergunta que a maioria das mães, eu acredito que deva ter. Na minha ausência, quem vai dar continuidade ao estímulo, ao desenvolvimento adequado do Antônio Pedro? Então, nessa hora,
eu tive a percepção do quão importante é a presença de um cuidador adequado e capacitado na vida de uma família, da criança com autismo. Então, a gente começou a montar cursos informativos, cursos que desenvolvam a pessoa cuidadora, profissional ou não. Pode ser uma cuidadora mãe ou um parente que fique com a criança em algum período do dia e que queira saber como lidar com essa criança melhor. Então, a gente começou a partir daí, nesse trabalho de formar e capacitar e desenvolver emocionalmente essas pessoas. E quem pode participar desses cursos de capacitação? É voltado tudo para os cuidadores que querem ser cuidadores profissionais, como para pais, parentes, auxiliares de escola. Para cada figura dessa, a gente tem uma formatação de curso. Para um cuidador profissional, nós temos uma formatação básica. Para o cuidador que é pai e mãe, nós vamos um pouquinho além, porque nós pressupomos que ele sabe a base do diagnóstico, então a gente vai além. E para professores e auxiliares, a gente tem uma formatação de curso voltada à educação. Larissa e Vânia, mãe e cuidadora. As duas vivem o Pedro 24 horas por dia. E as duas têm uma certeza. Para entender o autista, é preciso vivenciar intensamente as experiências junto a ele. Eu acredito e defendo isso, que o cuidador tem que ter, acima de tudo, acima de qualquer coisa, o amor ao próximo, a noção de que a dedicação não é só pelo fator laboral em si, é pelo fator de atenção mesmo a fazer uma diferença na vida do outro. E junto com isso vem as capacidades formativas. No caso de uma criança com autismo, seria essencial e é essencial que a cuidadora tenha noções de linguagem alternativa, noções de incentivo às atividades de vida diária, noções do que é uma equipe multidisciplinar de tratamento. Então, a cuidadora que tem essa noção vai fazer diferença na vida da criança. Fica aí o belo exemplo da mãe, da criança e da cuidadora.